Bem, estamos aqui em Paraty, onde mora o nosso amigo Eduardo Souza Lima, o Zé José, que assinou hoje contrato para lançar o seu terceiro livro, Esmagar, Matar, Destruir. O que você tem para te contar do livro, Zé? Na verdade é o terceiro romance, mas eu... Ah, é verdade. Quantos livros foram? Não, eu lancei também um infantil esse ano e um livro de contos, Flor do Bairro. Esse é o terceiro romance, no caso. É o terceiro do ano também. É o terceiro do ano, por enquanto. Mas assinei hoje, é um livro que eu pretendo que seja de uma trilogia, que é a trilogia Tradição, Família e Propriedade. Esse seria o Família, seria o livro do meio, embora não tenha ordem, não necessariamente. O primeiro livro é o Propriedade, seria o último, mas foi o primeiro romance que eu lancei, Martina no Vale do Germânia. E esse livro é um livro um pouco sobre a minha experiência como ambientalista e das coisas que eu descobri, das coisas terríveis que estão vindo por aí, que eu descobri não, né, que nada é segredo, enfim. Mas ninguém fala sobre o assunto, né? Pois é, ninguém fala como deveria, parece que a humanidade está... É uma teoria que eu tenho, hedonismo e alienação. Parece que ninguém quer nada que estrague o seu direito. Hedonista alienado também? Hã? Você já foi hedonista alienado? Não, eu sou. Eu acho que todo mundo mas tem um ponto que você pensa, caramba, a gente chegou a um ponto que ferrou, já era. Tem que fazer alguma coisa, ou então vai acabar tudo. Eu tenho uma coisa que enfim, sou pai, eu fui pai aos 50 anos, isso faz uma diferença tremenda. E o fato de trabalhar com ambientalismo me deu muito mais consciência e informação, né? 10 anos que eu leio o relatório de PCC da ONU e só vejo a situação piorar e nada a ser feito para reverter isso. Nem para amenizar a situação. Enfim. Bem, mas você nem falou sobre o que é o livro, além de que é movimento ambientalista. Tem alguma trama, alguma coisa? Eu sei que você não dá muita importância para isso. Você gosta mais de escrever coisas mais episódicas, mas mesmo assim, dá uma pista aí para as pessoas do que elas vão encontrar no livro. Bom, basicamente é a história de um grupo de pessoas que descobre, não porque é uma informação pública, mas toma consciência de que a humanidade está no fim, está condenada, não tem mais nada a fazer, então elas decidem fazer a única coisa que resta, que é se vingar. Então eles formam um grupo terrorista, são terroristas ecologistas, para se vingar das pessoas que levaram o mundo a esse ponto. Isso parece um pouco um clube da luta ecológico, não? Não, eu acho que não, porque, enfim, primeiro que eu... Clube da luta verde? Não, primeiro que eu não... Enfim, nem me lembro muito bem do clube da luta, não. Eu não sei, pode ser, que inconscientemente seja por aí, mas não... são pessoas comuns, embora de origens diferentes e claro, tem uma trama por trás, como você disse, é um livro episódico. Eu gosto da coisa da canção de gesta, dessa coisa de uma história ser contada em episódios independentes, mas não tão independentes assim, que no fim vão contar a saga toda. Mas tem um personagem por trás que move essas pessoas, enfim. Tem um quê de ficção científica. É ficção científica, na verdade. Passado e futuro? Não, é passado nos dias de hoje. Porque, na verdade, a gente já chegou a esse ponto de não retorno. Eu não posso dizer até que ponto... quanto tempo mais a humanidade tem de existência, mas está condenada. E, de qualquer forma, para a gente, como eu disse, eu tenho uma filha, eu talvez não chegue
a pior parte dessa história. Mas as coisas vão mudar muito, já estão mudando, né? Enfim, Enfim, é aquela história, né, do aquecimento global, invernos mais rigorosos, verões mais quentes, coisas inesperadas do clima, tipo fazer muito calor no inverno, chover e não fazer calor no verão, ou então de repente troca a semana por 50 graus todo dia. Aquelas coisas, né? A gente está vendo, mas a gente está achando, não é nada, né? Isso acontece, é um negócio... Mas não é só o incômodo do calor ou do frio, não, porque isso já está influindo na produção de alimentos, por exemplo. Sim. Então, vai ter muita fome, além de tudo. Sim, o azeite extra virgem, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo percebeu ano passado, né? Café, a safra de café reduziu bastante por causa disso. E isso é só o começo, na verdade, porque tem muitas variedades de plantas e de animais que estão irremediavelmente condenados. Uma coisa, o ser vivo mais importante do planeta é a abelha, e a abelha está severamente... Sim, se acabar a abelha, acabou a comida, simplesmente. Sim, eu me lembro da crise das abelhas, que eles inclusive estavam muito preocupados, que ninguém sabia o que era, até que descobriram que era coisa óbvia, né? Pesticidas. Puxa, o que será que está matando insetos? Talvez aquela coisa que a gente desenhou para matar insetos. Pesticidas, mas não só. A própria variação de temperatura, mudança de temperatura, destruição de habitat. Enfim, é uma reação em cadeia, é uma coisa que vai atrás da outra. Assim, parece que, não, a gente pode matar as abelhas só com pesticida, mas para quê? Vamos matá-las também de calor, de frio, de fome. Que nem barata, rapaz, se der mole. Pois é, assim, e é uma loucura, porque é a conclusão que esses personagens chegam. A gente não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer? Vamos nos vingar. E vamos nos vingar da pior forma. A gente quer que essa gente sofra, do jeito que a gente está sofrendo agora, por saber o que vai acontecer. Um bando de Luiz Mangiones, então. Isso. É curioso, porque o Luiz Mangione apareceu um pouco depois de eu ter começado a escrever o livro, mas eu até faço uma citação jocosa dele, né, na história, porque ele foi escrito, eu terminei de escrever há 2 meses, então muita coisa... Isso tudo está acontecendo muito rápido, então eu fui acrescentando sempre novidades da ciência, novidades históricas, sociais, etc. Eu fui acrescentando ao livro. Tanto que eu pensei, eu tenho que terminar logo esse livro, porque senão ele não vai acabar nunca, vai acabar o mundo e eu não acabo o livro. Eu já tinha uma ideia de como ele ia terminar, né, o desfecho, mas eu gosto de escrever, eu parto de uma ideia. Geralmente tem um personagem guia, né? E eu sei mais ou menos como vai terminar. Mas o meio não, eu vou me deixando levar pela história, pelos personagens. Sim, mas eu não sei se... Mas pelo que eu conheço, porque eu também sou escritor e tal, eu sempre eu sempre escrevi tudo, desde conto até peça, romance, começava pelo fim, era que nem fazer labirinto, você pega o fim e vai fazendo retorno até o início. Inclusive você tinha esse hábito que você gostava de ter o início, mas não o fim. Estou vendo agora que você mudou a sua maneira, descobriu que é mais fácil fazer do fim para o início. Não, eu faço do início para o fim. Eu escrevo do início para o fim. Mas a ideia que você tem para trabalhar... Não. Sabe como vai terminar o teu... Não, eu sei como vai terminar, mas isso... tem que chegar lá. Aí não, você tem um ponto de partida e sabe que tem que chegar lá. Sim. Mas não necessariamente eu chego no ponto que eu pensei quando comecei, obviamente, né? Bem-vindo ao clube. E nunca fica tão bom quanto você queria. Exato. Mas isso que é o melhor de escrever. A maior diversão é essa, é você não saber o que bicho vai dar, na verdade. Você ser surpreendido por si mesmo. Eu acho que esse é o grande barato.
Sim, eu sempre gostei de fazer isso, porque assim, aí eu criava os personagens, sabia onde tinha que chegar, às vezes pode acontecer alguma coisa que mude e tal, e aí os filhos da puta começavam a agir por si sós. Eu, pô, por que eles estão fazendo isso? Não era para fazer isso, você está só observando. Acho que já tem um escritor que deu uma entrevista dessa, mas vem cá, o livro não ia ser assim, assim. Eu sei, mas os personagens resolveram mudar tudo no meio do livro, pô. Pois é, né, esses formaram casais. Eu não tinha imaginado que seriam. De repente resolveram. Não, eu acho que eu gostei de você. E pronto, virou um casal. Mas eu queria só voltar do Luigi Mangione, que você me contou outro dia uma historinha, né? Que o Facebook, que o Mark Zuckerberg, foi logo depois do Mark Zuckerberg declarar guerra ao mundo, dizer, não tem mais moderação de conteúdo, não, aqui no Facebook. O negócio agora é tudo liberdade de expressão. Você postou uma foto do Luigi Mangione e ela foi censurada, né? Pois é, porque além de tudo tem isso. O pior de tudo, além da alienação e do hedonismo, por si só não seria um problema se tivesse um adulto na sala, né, moderando, mas ainda tem essa hipocrisia, que é foda. Então é um avanço de gente que não está disposta a fazer nada com gente que está disposta, os fascistas, a fazer o pior. Ok, eu vou dar uma pausinha aqui, já já a gente volta. E liga lá. Bem, estamos de volta aqui agora. Estamos falando do Luigi Mangione, que o cara que acha que você tem que falar mal de todo mundo, que vai matar, que nego tem mais é que morrer, essas coisas todas, mas se você postar um assassino de CO, eles acham que isso você está ultrapassando os limites da liberdade de expressão. Você foi longe demais, né? Aquilo assim, quando é passarinho que come pedra, né? Sabe o cu que tem. Então, assim, vocês podem se matar entre si. Agora, me matar, não. Aí é demais, né? Nem ninguém vai matar o Zuckerberg, mas só a ideia já deixa os caras apavorados, porque inclusive o plano deles agora é viver para sempre vampirizando pessoas, literalmente. Ficam comprando sangue de jovens. E são pessoas extremamente covardes, né? Porque a argamassa do fascismo é a covardia. Não só para manobrar as pessoas, como é o sentimento que move o fascista, é a covardia, em primeiro lugar, o medo. Ele tem medo, ele tem ressentimento, ele sabe que ele não é nada, que ele tem medo de ser sacaneado, tem medo de tudo. É uma pessoa que não vive, na verdade. Eu gosto daquela história do Elon Musk que chamou o Zuckerberg para porrada, o Zuckerberg topou, ele fugiu da raia, mas isso que você me lembra do medo também, tem aquele final antológico do Tropas Estelares, aquele clássico, né? Ele toca lá no monstro, ele está com medo, yeah! Exatamente. E a ideia desse grupo, que é um grupo que não tem nome, é
é um dos princípios deles. É isso, não só se vingar, e eles vão agir de fato, como eles querem instilar o medo. Eles querem que essas pessoas não tenham mais um minuto de tranquilidade na vida delas, que elas fiquem com medo o tempo inteiro que alguém vai pegar elas e vai matar elas, os familiares delas e todo mundo, e eles vão sofrer pelo que fizeram. Mas você estava falando que o fascismo trabalha com medo também de assustar, porque de certa forma também havia antes de internet uma espécie de consenso, tinha coisas que você não podia falar em público ou levar a sério, de racismo, de fascismo, assim, que tanto é que você me falava que você trabalhava no Globo, que eu não tinha ideia de como era ler cartas de jornal, que obviamente eles não publicavam nenhuma, porque, como eu falei, havia aquele consenso, né? Depois teve aquela era da página dos comentários de matérias, que a grande parte dos sites abandonou comentários, passou a ter moderação, porque era uma coisa absurda, né? E as pessoas perderam esse medo vendo crescer em número, até porque também que essas redes sociais elas trabalham com isso, porque as pessoas que têm esses pontos de vista diferentes, elas são muito mais inclinadas a formar grupos e ser mais ativas e ter mais postagem. Digo, por exemplo, se eu e você vamos fazer um grupo A Terra Redonda, não vai ficar um grupo ativo, a gente publicando toda hora um vídeo, vejam, aqui está uma prova de que a Terra é redonda. É uma coisa que eles estão trabalhando também, em certa forma, que as pessoas que falaram isso perderam medo. Porque a sociedade, só para terminar, a sociedade trabalha muito com repressão, como assim, uma coisa de você ter uma posição na sociedade. Quando você tinha esse tipo de ponto de vista, você sofria uma espécie de vergonha pública, que hoje em dia se perdeu, porque se juntaram com os outros que querem pensar a mesma coisa, as autoridades estão dizendo, não, o que importa é liberdade de expressão, e se chega nisso também, né? De certa forma, medo não deixa de ser uma certa forma de controle também, que funciona para uma sociedade saudável. Sim, sim. Medo está na base do controle social. Eu acho que, enfim, eu parto do princípio que a gente nunca viveu, que democracia é uma coisa que não existe. Empurraram o conceito de democracia goela abaixo da gente, que funciona para meia dúzia de pessoas privilegiadas, mas não funciona para quem mora numa favela, por exemplo. E essas pessoas que moram na favela são controladas pelo medo de todos os lados, medo não das autoridades, medo dos bandidos, medo de todo mundo, medo de não conseguir comprar comida para casa, enfim, é uma coisa terrível. Só que eu acho o seguinte, que o que acontece e o que leva ao rompimento, principalmente dos personagens, primeiro, não se dialoga com o fascismo. E não é porque você não queira dialogar, é porque eles não querem dialogar. Então, quando um não quer, o outro não adianta. E o movimento ambientalista, para mim, ele foi sempre muito moderado. Assim, você vendo a coisa indo para o buraco e tentando, com uma justificativa de não instalar o medo na sociedade como um todo, por um lado, porque achava, se as pessoas pensam que já era, que o mundo acabou, aí ninguém vai fazer nada. Mas ninguém está fazendo nada do mesmo jeito, entende? Então, essa estratégia está dando errado completamente, porque eu não vejo mobilização. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu, por exemplo, cadê a Greta? Sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, a Greta mudou o discurso dela. Quando a Greta falava contra os políticos, beleza, porque o fascismo é um movimento antipolítico, e o capitalismo, que é o braço armado do fascismo, o braço armado, que é a grana, que é a arma, o braço armado do fascismo, falar de política é ótimo, porque o lance é despolitizar. Mas aí ela começou a mudar o discurso, começou a falar que o problema era o capitalismo. A partir daí, ela perdeu a voz. Ela continua falando, só não dão mais palanque para ela.
sacou? Sim, faz sentido. Eu estava até falando do negócio de democracia, que você estava falando da democracia, era uma coisa que funciona, sempre funcionou também em países ricos, né? Não tem nenhuma tradição de país, com problemas econômicos e sociais de manter democracia. Inclusive nesses países ricos funcionou enquanto, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles viram a merda que tinha dado a Grande Depressão, o nego instalou uns estados de bem-estar social e essas coisas. Aí começaram a desmontar com essa ideia de neoliberalismo dos anos 80, começou a aumentar a desigualdade. E o que a gente está tendo agora é que a democracia está em crise em tudo que é lugar do mundo. Então os ditadores todos, dos Trumps, dos Erdogans, dos Orbãs, dos Bolsonaros aí da vida, né? Inclusive eu acho que se a humanidade sobreviver a esse século, se sobreviver, vai ter que se criar um novo modo de governança, porque ninguém vai engolir mais isso. Porque os países da Europa, você sabe muito bem, viviam bem porque eles viviam explorando suas antigas colônias, exploram até hoje. Quando esses colonizados, essa galera da colônia também começou a ir, tem direito, descobriram que tinha cidadania, aí o bicho pegou, porque o que eles tinham não era o suficiente para dar boa vida para tanta gente. Você ter esses países tinham uma população limitada, pequena, diferentemente dos países do terceiro mundo, que são países com população gigantesca, né? Então dava para a democracia funcionar, essa democracia burguesa, funcionar dentro desse pequeno universo. Aí é mole controlar meia dúzia de pessoas, você não precisa nem ser usar tanta repressão assim, embora usem, porque, como você estava falando, a Suécia é o país onde a repressão é muito braba, assim, as penas são muito violentas, pena para uso de drogas, por exemplo. O cara pode pegar uma cana brabíssima só por fumar um baseado. O Assange é uma prova dessa. O Assange, tudo bem, o cara, não vou dizer que o cara não merecia um corretivo, mas caramba, o cara basicamente querem trancafiar o cara pelo resto da vida, entende? Sim, mas o Assange, você sabe que ele não foi condenado a tanto por isso, né? Mas a lei existe do mesmo jeito. Não pegaram ele, quer dizer, pegaram ele, mas assim, se não fosse o Assange, seria outro. Deve ter gente condenada lá, a prisão perpétua, tudo bem, numa cadeia bacana, coisa e tal, porque transou sem camisinha. Foi escroto, merece pegar uma cadeia ou sei lá o que, algum tipo de punição, algum tipo de correção, é óbvio. Mas não uma pena dessa. Mulher engravidou, né? Pois é, mas não é irreal. Aí é fácil controlar o cidadão, né? O que não acredito que tenha sido o caso da Assange, que ele não tenha engravidado ou transmitido algo para ela. O que diz, ele tirou a camisinha na hora e pronto, foi o suficiente para ele pegar uma prisão perpétua. Acho um pouco exagerado. Bem, fazer mais uma pausa aqui, já já a gente volta.